Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre Colby Covington, sobre Jéssica Batistaca e sobre Júnior Cigano dos Santos. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tem vídeo novo todo dia e também não esquece de conferir o primeiro link na descrição para você que tem interesse em ganhar dinheiro trabalhando de casa, dinheiro sem sair de casa, sem pegar trânsito, sem ter chefe, sem ter extensão de saco. É possível ganhar dinheiro com marketing digital, tá? Não é nada ilegal, não é pirâmide, então fiquem tranquilos, afinal de contas eu não sou idiota de trazer uma coisa que é legal, uma coisa que não funciona, né? Então quem tem curiosidade, clica aí no link e bora lá para as notícias. A primeira sobre Colby Covington. No vídeo de ontem eu falei que a luta do Tyron Woodley, o atual campeão meio médio do UFC, foi casado com o Kamaru Usman e eu citei que não seria com o Colby Covington, né? E que por mim tanto faz, porque eu realmente acho o Kamaru Usman melhor do que o Colby Covington, né? Só que essa foi a minha opinião falando ali do esporte em si, analisando atleta contra atleta e tal, não sei o que. Então eu acho uma luta melhor Woodley contra Kamaru Usman. Só que o que acontece? Tem todo um background essa história e essa notícia, que é isso que eu vou trazer para vocês. Então, a notícia diz o seguinte: Colby Covington detona o UFC por marcar o Woodley contra o Usman e desafia Dana White a demiti-lo. Então, o que acontece? O Colby Covington, para quem não lembra, enfrentou o Rafael dos Anjos em junho do ano passado e ele venceu o Rafael dos Anjos e aquela luta valia o cinturão interino. Então, o Rafael dos Anjos acabou sendo derrotado e o Colby Covington se consagrou campeão interino, recebeu o cinturão e tudo, e o Dana White logo em seguida já falou que ele enfrentaria o Tyron Woodley. Afinal de contas, é normal, o campeão interino, que é um campeão, entre aspas, provisório até o campeão linear voltar, geralmente isso acontece quando o campeão linear ou tem lesão, ou tá fora para fazer alguma outra luta, como o McGregor acabou fazendo, esse tipo de coisa. Então, o campeão linear, quando tá afastado, coloca um cinturão interino em jogo, e aí, quem é o campeão interino enfrenta o campeão linear. Isso é o normal. Só que o que acontece? O Covington foi campeão interino, o Woodley voltou. E aí eles eram para lutar, se eu não me engano, ali em setembro. Só que o Colby Covington precisou fazer uma cirurgia no nariz por conta de desvio de septo e de sinusite, parece, etc. E ele não pôde lutar ali em setembro. E aí o Dana White já meio que ficou, né, com o pé atrás ali e tal. E aí o Colby Covington começou a ser deixado meio de lado. Por quê? Enquanto isso, o Kamaru Usman foi aceitando as lutas que vinham. Então ele enfrentou o Demian Maia, enfrentou o Rafael dos Anjos, que inclusive foram os dois caras aí que perderam, foram as duas últimas lutas contra o Colby Covington, né? Então o Kamaru Usman foi aceitando as lutas, foi vencendo, ele aceitou ficar ali de reserva na luta do Tyron Woodley contra o Darren Till. Então, caso alguém se machucasse, o Kamaru Usman aceitou treinar, ficar em forma, bater o peso para, caso algum deles não batesse o peso, se machucasse, ele assumir ali. Então, o Kamaru Usman foi fazendo tudo certinho ali, aceitando tudo e correndo atrás. E aí, o UFC, o Dana White, por algum motivo, decidiu aí passar na frente do Colby Covington o Kamaru Usman, né? Fora o Darren Till, que já tinha passado na frente também, né? Então, por conta aí da falta de disponibilidade, entre aspas, do Colby Covington e da disponibilidade dos outros, como o Darren Till e também aí do Kamaru Usman, acabou acontecendo essa troca. Só que aí, claro, eu não tiro a razão, inclusive, o Colby Covington ficou indignado, porque ele era o campeão interino. Então, pô, pra que existe um cinturão interino se o cara não vai disputar, né? Então, o Woodley pode o tempo inteiro se ausentar, e aí o cara que é campeão interino, que é o Colby Covington, por conta de uma cirurgia ali, ele tinha disponibilidade para as outras duas agendas que propuseram para ele, né, logo depois de setembro. Então, se eu não me engano, era novembro e janeiro, ele teria disponibilidade, só que aí também no fim não aconteceu a luta. E aí, com tudo isso acontecendo, é muito difícil a gente dizer se é por conta de empresário ou se é porque o UFC não tem mais tanto interesse assim no Colby Covington, porque ele é um cara que realmente fala muita besteira e tal. Mas o que acontece, o fato é que o Kamaru Usman passou na frente aí do Colby Covington. Então, o Colby Covington deu uma entrevista aí, realmente reclamou bastante, porque promessas foram feitas, ele recebeu o cinturão, ele foi campeão interino e mesmo assim passaram o Kamaru Usman na frente dele, né? Então ele falou que acha muito engraçado aí o tom do Dana White, dizendo que ele muda de tom muito rápido, porque realmente o Dana White às vezes crava uma coisa e faz outra, né? Então isso realmente acaba sendo muito complicado. Inclusive o Colby Covington disse que os próprios médicos falaram para o Dana White que ele precisaria da cirurgia e que ele não estaria liberado para lutar em setembro. Enfim, juntou tudo isso e aí o Colby Covington por fim diz que ele não consegue nem marcar uma reunião, ele não consegue conversar com o UFC, não consegue conversar com o Dana White. Ele disse que era só ter uma conversa ali que eles resolveriam tudo isso, mas que ele realmente não consegue falar com ninguém, que ele é o único que não consegue ter uma reunião com os caras e que isso é injusto
injusto, que ninguém ouve aí o raciocínio dele, que ninguém quer saber o que está acontecendo e tal. Então, ele fez toda essa reclamação e ele disse que ele não luta ali por dinheiro, que ele não está nem pedindo dinheiro, porque ele aceitou lutar com o Demian Maia por $30 mil. Demian Maia que era o segundo do ranking, né? Então, ele disse que não liga pro dinheiro, que ele simplesmente quer ser o melhor lutador do mundo, dar shows interessantes e agradar os fãs. Só que ele disse aí que realmente o UFC está cagando para os fãs. Isso foi uma frase aí do Colby Covington, né? Então o Colby Covington meio que fez esse desafio aí por Dana White do tipo, se você não vai cumprir o que você está falando e não vai me colocar para lutar, então me dispensa, né? Então me demite aí para eu poder lutar em outros lugares e etc. Então assim, é realmente uma situação toda muito complicada, porque como vocês sabem, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Colby Covington é um cara muito babaca, um cara que vocês, né, todo mundo sabe, inclusive nos sites gringos, quando vocês leem a notícia do Colby Covington, todo mundo fala, até em tom de crítica da postura dele, do que ele falou e tal. Só que ele é um cara, todo mundo sabe, que fez isso para tentar se vender, né? Tentou forçar ali um McGregor para se vender, realmente errou feio, né? Mas, enfim, tirando esse lado todo dele, que eu continuo falando aqui que ele é um babaca, eu acho ele um babaca, só que esse lado da história, eu concordo com ele. Então, assim, não é porque você discorda de uma pessoa, você não gosta de uma pessoa, que você vai discordar de tudo dela, né? Então, nesse ponto específico, eu concordo com o babaca, eu concordo com o Colby Covington. Ele era o campeão interino, ponto final. Ele tinha que disputar o cinturão linear. Senão, para que você colocou um cinturão interino para ele disputar? De enfeite? Então, o cara foi campeão interino de enfeite, porque em uma luta ali, em uma data específica, ele não conseguiu por conta de uma cirurgia que ele tinha que fazer, você tira o direito do cara de disputar ali. Então, assim, o UFC é muito seletivo, depende muito de quem é. Então, se é da vontade do UFC que tem vantagem, alguma vantagem, né? Que o McGregor faça alguma coisa, beleza. Que o John Jones faça alguma coisa, beleza. Agora, quando é um cara que o UFC não vê muita relevância, não sei por que motivo, né? Não dá pra gente dizer aqui, eles simplesmente vão lá e deixam de lado. Então, isso é realmente muito complicado. E na notícia que eu li, né, no site de fora, né? Se não me engano, foi no MMA Fighting, aí foi isso mesmo. Os caras criticam justamente essa postura do UFC, porque isso acaba abrindo precedente para que um próximo cara que vá disputar um cinturão interino, ele pense, bom, eu tô sendo campeão interino, mas não quer dizer nada. O Dana White dizer que se eu vencer eu vou disputar o cinturão, não quer dizer nada. Então fica aí o alô pro Anderson Silva, que teve essa promessa que se vencer o Israel Adesanya ele vai disputar o cinturão. Então fique esperto aí, porque o UFC, o Dana White, nem sempre cumpre muito a palavra. Então depende de quem é, né? Então é realmente muito complicado tudo isso. Mas vamos para a próxima notícia, que eu já falei demais dessa. A próxima notícia é Jéssica Batistaca disputa cinturão peso palha contra Rose Namajunas no UFC 237 no Brasil. Luta acontece no dia 11 de maio. Então teremos aí uma brasileira, Jéssica Batistaca, disputando o cinturão no Brasil. Então a Rose Namajunas, que venceu a Ioana 2 vezes, né? Conseguiu tirar o cinturão dela, conseguiu defender muito bem, fará aqui a sua defesa tentando, né? Vai tentar aí defender contra a brasileira Jéssica Batistaca. Então eu acho muito legal que realmente aconteça no Brasil esse evento. O evento tem grandes chances, segundo a notícia, de ser realizado na Arena da Baixada, em Curitiba. Então, bom, eu, assim, sem comentários, né? Uma disputa cinturão no Brasil não é uma coisa difícil de acontecer, né? Quando aconteceu também recentemente, aí o José Aldo acabou perdendo o cinturão, mas é realmente difícil. Então eu acho muito legal que aconteça um UFC numerado no Brasil, e é uma grande chance da Jéssica Batistaca se tornar campeã. Então teríamos aí os cinturões femininos todos com o Brasil. Então seria realmente sensacional. E falando assim da luta, eu posso fazer um vídeo depois só para comentar sobre a luta. Eu acho que é realmente uma pedreira para os dois lados. Eu acho que para a Rose Namajunas é um jogo bastante complicado o da Jéssica, só que para a Jéssica também é um jogo bastante complicado da Rose Namajunas, né? A Namajunas se movimenta muito bem, é muito bom na longa distância, consegue medir bem ali. Então, assim, vai ser muito a técnica ali da Rose Namajunas, a precisão, a leveza e tal, contra a força, a brutalidade, a mão pesada da Jéssica Batistaca. Mas a gente já viu que a Jéssica consegue mesmo sendo menos técnica do que a adversária, como foi com a Cláudia Gadelha, né? Que eu acho que a Gadelha é mais refinada tecnicamente, não quer dizer nada. A Jéssica simplesmente foi lá e deu uma surra na Claudinha Gadelha naquela luta que foi sensacional, a performance da Jéssica Batistaca, né? Então é uma luta aí muito importante
para esse UFC numerado para o Brasil. Espero que a Jéssica Batistaca consiga vencer a Rose Namajunas. Eu gosto bastante da Rose Namajunas, só que não dá, né? Aí tem que torcer para a brasileira, tem que torcer para a Jéssica Batistaca conseguir conquistar o cinturão e pelo menos nas categorias femininas o Brasil dominar aí completamente, né? E vamos para a última notícia, que é sobre Júnior Cigano dos Santos, ex-campeão peso pesado. Ele teve aí a próxima luta dele marcada contra ninguém menos que Derrick Lewis, que acabou de disputar o cinturão aí com o Cormier, acabou sendo derrotado. Então é uma grande chance para o Cigano vencer um nome que está lá em cima e quem sabe aí se aproximar e muito da disputa por cinturão. Então para o Cigano é um dos melhores nomes para ele enfrentar, porque é um cara que está lá no alto e eu não acho que é um cara muito bom, apesar dele estar lá no alto, tem os méritos dele, etc. Mas eu não acho o Derrick Lewis nada demais. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu não acho ele um lutador muito técnico, eu não acho ele um lutador muito bom. Eu acho simplesmente que é um cara muito forte e um cara muito oportunista. Ele guarda o gás ali para te acertar uma patada e geralmente isso funciona. Mas enfim, eu não acho ele melhor que o Júnior Cigano dos Santos, por exemplo. Eu acho o Cigano muito melhor, mas peso pesado é peso pesado, né? Eu espero que o Júnior Cigano dos Santos consiga vencer aí, né? Consiga a terceira vitória seguida dele. Ele vai enfrentar o Derrick Lewis, que é o primeiro do ranking, né? Então, realmente é a oportunidade de ouro para o Cigano. Se ele vencer, ele com certeza chega ali na porta do cinturão. Ou ele disputa o cinturão logo em seguida, ou ele fica no máximo a uma luta, né? Mas eu acredito que dependendo da forma como ele vença aí essa luta, ele consegue sim a disputa por cinturão. E aí seria bastante interessante. A gente não sabe se o Cormier ainda vai estar por lá, né? Ou o Velasquez voltando, o Velasquez também vai subir, sei lá, e vai que tem um Cigano e Velasquez de novo, enfim. Temos muita coisa para rolar ainda nessa categoria peso pesado, então Júnior Cigano contra Derrick Lewis dia 9 de março, então uma luta muito boa e meu favoritismo com certeza vai para o Júnior Cigano dos Santos, não porque é brasileiro, mas porque, como eu disse, eu acho ele o melhor lutador do que o Derrick Lewis. Ele tem mais condicionamento físico, se movimenta mais, é muito mais técnico, tem a mão pesada, tão pesada quanto a do Derrick Lewis, na minha opinião. A única diferença aí é que o Derrick Lewis tem um ground and pound absurdo. Se ele te derrubar e cair por cima, ele te mata, né? Mas o Cigano também tem um ground and pound eficiente, mas é que o do Derrick Lewis realmente é difícil de achar alguém que tem igual, né? O cara realmente, quando cai por cima, vira um bicho. Parece que sei lá, ele esquece da técnica. Ele vai realmente que nem um monstro pra cima e te mata. Então, realmente é muito perigoso cair por baixo do Derrick Lewis. Mas, enfim, essas são as 3 notícias. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de cada uma delas. Se vocês acham que a Jéssica Batistaca vence a Rose Namajunas e se torna campeã, se vocês acham que o Cigano vence o Derrick Lewis e o que vocês acham da situação do Colby Covington, que apesar de ser um babaca, ser um idiota, ser um cara realmente escroto, ele acabou sendo injustiçado, pelo menos na minha opinião, mas pode deixar de vocês aí nos comentários. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e de conferir o link aqui na descrição, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, que ajuda demais aqui o canal, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!